Por isso que a gente vai conversar agora com o capitão Maicon Cristo, que está aqui com a gente no Morning Show, 10 horas e 16 minutos. Ele, que é um dos porta-vozes da corporação, esteve à frente dos trabalhos e a gente quer entender como é que deve ser encarar uma tarefa árdua como essa. Muito bom dia, Maicon. Como é que você está? Bom dia, André. Tudo jóia contigo? Obrigado pela presença aqui, capitão. Conta pra gente ali como que faz, na medida que você já tem ciência de que você vai estar prestes a se deparar com tamanha destruição e você tem que conciliar algum grau de serenidade, frieza, objetividade com também empatia e nós que somos seres de carne e osso, tendo que lidar com a emoção à flor da pele naquele momento tão difícil. Como é que você fez, cara? Ô, André, é uma ocorrência que foge de tudo aquilo que a gente está rotineiramente acostumado, né? Eu tenho 20 anos de serviço, a gente já passou por algumas experiências trágicas, né? Experiências dolorosas, e aí a gente se depara com um acidente dessa magnitude, né? Com essa quantidade de vítimas, próximo de uma data festiva, né? E estamos falando de mim, vou usar eu, profissional Maicon, como exemplo, né? Eu moro a 650 quilômetros dos meus pais, né? Eu tenho meu pai e minha mãe vivos, graças a Deus. E é inevitável a gente não ser tocado por isso, né? É inevitável a gente, enquanto ser humano, essa tragédia, conversar com a nossa humanidade. Por mais que sejamos profissionais, por mais que sejamos técnicos, quando a gente recebe essa ligação, né? Eu estava de folga na sexta-feira, estava na minha casa, inclusive, e aí o comandante do Corpo de Bombeiros me ligou e falou: Maicon, a gente está com um acidente de aeronave grande, com múltiplas vítimas, e a gente precisa ir para lá, né? Só para entender essa dinâmica, eu trabalho em São Paulo e o acidente se deu em Vinhedo, né? Cerca de 1h e 15 daqui da Sé, onde eu estou agora, inclusive. E nós fomos daqui de São Paulo, né? Alguns bombeiros, tanto para o serviço operacional quanto para essa parte de gestão da operação, né? A gente tem o que a gente chama de SICOI, Sistema de Comando de Operações e Incidentes. A gente monta uma estrutura. A gente tem ali o comando da operação, a gente tem o oficial de logística, a gente tem o oficial de segurança, o oficial de operações, e eu atuei como oficial de comunicação, né, nessa ocorrência, né. Eu trabalho há 5 anos na comunicação, né, então nos últimos 5 anos eu tenho participado dessas grandes ocorrências como oficial de comunicação. E aí a gente foi nesse deslocamento, né, especificamente falando dessa ocorrência, pegamos aqui Marginal Travada, pegamos um pedacinho da Anhanguera também travado. E aí a gente vai se atualizando ali, né? Conta tanto com a informação de vocês, a mídia fornece bastante informações para a gente antes da gente chegar no local da ocorrência, e a gente vai criando cenários na nossa cabeça, né? Isso é natural em toda ocorrência, né? Isso é natural, acredito que seja natural do ser humano. E aí, nesse caso em específico, quando eu cheguei no local da ocorrência, aquilo que estava posto ali, de longe, não era o que eu tinha imaginado, né? Eu tinha imaginado uma situação, e a situação real era um pouco pior daquilo que eu tinha imaginado, né? E lembrando sempre de tudo isso, que a gente, antes de ser profissional de bombeiro, antes da gente estar atuando na comunicação, né? Eu estou na comunicação, eu não sou comunicador, a gente é ser humano, né? Então, é o tempo todo alinhando esses três pontos aí, né? A nossa humanidade, o nosso profissionalismo e por fim, a necessidade de prestar esse atendimento tanto para a ocorrência em si, né, quanto alimentar de informação do que estava sendo feito, né? Pois é, Maicon Cristo, ele que é capitão e um dos porta-vozes da Corporação dos Bombeiros, esteve ali presente em todos os primeiros socorros ali enviados e toda a repercussão que também tem roubado aí toda a atenção do Brasil, com todo o merecimento. A gente precisa entender o que aconteceu, saber onde nós estamos, para saber onde nós vamos, para evitar que uma tragédia semelhante possa acontecer. Para isso, eu vou estar aqui trazendo o nosso especialista em segurança pública, capitão, o nosso David de Tarso, vai te fazer uma pergunta. Bom, capitão Maicon Cristo, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Ele que é amigo meu pessoal, né? A gente fez crossfit por um tempo juntos, é de Presidente Prudente também. E ele que teve à frente da comunicação. E o Mano tocou num ponto muito importante, porque muitas vezes as pessoas buscam uma culpabilização. Os bombeiros que são tidos como heróis, nesse cenário do acidente, a gente teve uma repercussão negativa em relação à tenente Olívia,
que ela deu uma entrevista e ela estava sorrindo ali. A gente entende também que no momento de nervosismo a pessoa pode demonstrar às vezes alguma situação que gere polêmica, que fica nervosa, e aí foi mal interpretado. Eu gostaria até que o senhor explicasse em relação a essa comunicação, porque vocês tiveram trabalho fundamental, apesar de não haver sobreviventes, mas para que corresse contra o tempo, para que os corpos fossem retirados de lá, as vítimas fossem retiradas e o reconhecimento seja mais rápido, porque as famílias estão vivendo um verdadeiro luto, né, capitão? Obrigado, meu amigo, satisfação de estar aqui contigo. O corpo fala, né? O corpo, por si só, o corpo se expressa, né? E, de fato, quando a Olivia entrou nessa entrevista, o corpo dela estava expressando que a gente tinha terminado a nossa missão naquele local, e isso traz um sentimento de gratidão, né, para qualquer ser humano. E aí, pelo menos comigo, né, pela primeira vez no período que eu estou na comunicação, o Tribunal da Internet bateu na nossa porta, né? A gente viu e ouviu alguns comentários a respeito da atuação da nossa profissional, que é uma excelente profissional, presta um serviço fantástico, né? Pegou-se um recorte de um momento e, como dito antes, né? Assim como quiseram encontrar um culpado, jogam essa culpa no piloto, tentaram fazer isso, né? Com a nossa profissional. Mas a gente viu toda a atuação dela, né? Naquele momento em específico, tinha 31 horas de ocorrência, a gente foi junto para lá na sexta, a gente virou a madrugada de sexta para sábado, no frio, na chuva. Então, são condições adversas, né? Em contato com aquela situação que vocês conseguem imaginar como é que estava aquilo, né? E lógico que quando a gente termina o nosso trabalho, né? Que era tirar todos aqueles corpos das ferragens, entregar para o ML, para seguir na próxima fase, é inevitável que não só a própria Tenente Olivia, como todos os bombeiros que estavam lá, tinha essa sensação de dever cumprido, né? E, por óbvio, talvez o semblante, talvez o gesticular, o pessoal não conseguiu interpretar que aquilo tinha a ver com o nosso cumprimento do dever. E, lógico, muito longe de ser uma felicidade diante de uma tragédia, né? A gente foi pego de surpresa com essa reação, quando a gente viu alguns comentários, né? A gente não imagina, a gente que está lá prestando esse serviço, não imagina que vai atingir a gente esse tribunal, muitas vezes maldoso, da internet, né? Mas faz parte também, né? A gente que cumpre esse papel de porta-voz, a gente dá rosto para a instituição, a gente dá rosto para esses 10 mil profissionais que estão a cada 40 segundos sendo acionados, né, no estado de São Paulo para atender uma ocorrência. Então, é esperado, é inevitável que, por vezes, a nossa pessoa, né, sofra esse tipo de tratamento, né? E não é legal, por óbvio, não é legal, mas faz parte também do nosso trabalho, né? Faz parte do jogo. Capitão Michael, a gente vai ouvir agora, vou pedir uma pergunta para o nosso Diogo da Luz, ele que tem uma vasta experiência aí como piloto de linhas aéreas e conhece muito bem o tema, para te fazer uma questão com a nossa obsessão do momento, das autoridades até nós aqui, enquanto comunicadores, prevenção, prevenção, prevenção. Diogo. Bom dia, capitão Cristo. Uma honra poder falar consigo nesse momento triste, sem dúvida. Mas eu queria que o senhor contasse um pouco sobre o trabalho. A gente sabe que é doloroso falar sobre isso, mas é o que as pessoas realmente querem entender. Porque me parece que pela forma como o avião caiu, com velocidade só vertical praticamente, a pré-identificação dos corpos já foi feita na retirada deles no avião. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, Diogo. A dinâmica do acidente, né? Aí o pessoal que entende mais de aerodinâmica para conseguir explicar melhor, né? Mas quando a gente chegou no local do acidente, eu cheguei lá por umas 2 horas depois do ocorrido, né? Um pouquinho menos de 2 horas. O incêndio já tinha sido extinguido. Então a gente conseguia enxergar a aeronave como um todo, né? Eu nem sei se esse é o termo mais técnico, mas a aeronave caiu como se de barriga estivesse no solo, né? Então o terreno era um gramado, um pouquinho de declive, né? Então esse declive ajudou que o fogo ele atingisse sua parte traseira da aeronave, né? Então a gente tinha ali todo o corpo da aeronave preservado, talvez não é a palavra mais feliz, né? Mas o corpo ali, você conseguia identificar o que era a parte onde estavam os passageiros, e quando, logo após a gente fazer as perícias externas, né? Uma perícia feita pela Polícia Federal, com os scanners que eles utilizaram, a gente iniciou esse trabalho de começar a retirar
a ferragem, né? Começar a tirar essa fuselagem e identificar onde é que estavam os ocupantes, né? E aí, quando a gente tirou primeiro tampo ali, né? A parte mais pesada, com a ajuda de um guindaste nosso, do Corpo de Bombeiros, a gente foi, de certa maneira, surpreendido com os corpos posicionados na aeronave, como se fosse a formação mesmo que eles estavam viajando, né? Então, os primeiros corpos ali do primeiro terço, que não foi atingido pelo fogo, eles estavam dentro do que era possível, mais preservados. Isso facilitou essa identificação pela equipe da Polícia Técnica Científica e do Instituto Médico Legal, e eu preciso render minha admiração, meus parabéns. Eles atuaram de maneira impecável o tempo todo, foi um trabalho muito sinérgico. A gente, enquanto bombeiro, fazia esse trabalho mais dificultoso, né, de cortar, de tirar a ferragem em si, e eles já vinham na sequência fazendo essa identificação. Então, fotografavam ali no local mesmo, já buscavam algum celular, documento, anel, qualquer coisa que conseguisse identificar. E aí sim, da metade para o fim do avião, continuavam nessa posição, mas os corpos estavam um pouquinho mais prejudicados em razão do fogo, né? E esse trabalho continuou-se dessa mesma maneira, né? Eu acredito, eu não trabalho com identificação, né? Mas acredito que para esses corpos eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade de identificar. Mas nesse sentido da posição que a aeronave, né? Eu imagino que se ela tivesse caído de bico no solo, né? Talvez teria tido uma outra dinâmica ali de como os corpos estariam, né? Mas da maneira que caiu e da maneira que a gente encontrou lá, isso facilitou tanto o nosso trabalho de retirada dos escombros, quanto de seguir nessa identificação, né? dos corpos. Esse foi o capitão Maicon Cristo. Obrigado demais pela sua presença aqui no Morning Show. Claro que tirando o chapéu aqui pela atuação detida que vocês tiveram para tentar remover os destroços o quanto antes e trazer alguma paz e soluções da forma mais rápida possível para todas essas famílias enlutadas. Obrigado, capitão, pela sua presença. Portas abertas aqui no Morning Show sempre. Obrigado pelo convite.